O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o decano da Corte, Gilmar Mendes, saíram em defesa da atuação do colega Dias Toffoli no escândalo do caso Master. Enquanto no Senado, parlamentares tentam chegar a um consenso em torno da natureza do Banco Central. A reportagem de Luciana Amaral. O relator da PEC, senador Plínio Valério, disse para a CNN que o caso mostra a necessidade de fortalecer o Banco Central, que ele chamou de Boeing com orçamento de teco-teco. Ele considera manter o BC como entidade pública de natureza especial, mas com maior autonomia técnica, operacional e orçamentária. Valério cogita acatar uma emenda que daria ao BC poder de fiscalização sobre fundos de investimento. No entanto, o gabinete do senador Rogério Carvalho, autor da emenda e líder do PT, afirma que a sugestão permite apenas que o BC negocie com fundos no mercado secundário de títulos de emissão do Tesouro para enxugar ou aumentar a liquidez do mercado, conforme a necessidade. Mesmo assim, ainda há divergências em torno do texto e a votação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na volta do recesso segue sem garantias. Enquanto isso, aumenta a pressão sobre Dias Toffoli por possíveis conflitos de interesses no caso Master. Reportagem do portal Metrópolis desta quinta-feira mostra que o ministro passou pelo menos 128 dias no Resort Taiaiá, que já pertenceu a familiares do magistrado, a um custo de mais de R$548 mil em diárias dos seguranças. A situação provoca um mal-estar no Supremo. Uma ala do STF defende devolver o processo à primeira instância, como uma espécie de saída honrosa, caso não se tenham provas robustas contra o deputado João Carlos Bacelar, citado na investigação e motivo do caso estar no STF. Toffoli é alvo de 4 pedidos de impedimento e afastamento por parlamentares da oposição. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda analisa o primeiro, feito pelo senador Eduardo Girão, mas já arquivou os outros 3 que chegaram depois, sob o argumento de terem o mesmo teor. Na decisão, Gonet afirmou que o caso a que se refere a representação já é objeto de apuração perante o Supremo Tribunal Federal, com atuação regular da Procuradoria-Geral da República, e que, por isso, não há providência a ser adotada. Fernando, que leitura dá para a gente ter desses dois movimentos, tanto do arquivamento do Gonet, quanto da nota do Edson Fachin? Aparentemente, Procuradoria-Geral da República e Supremo decidiram blindar o Toffoli? Pois é, boa noite mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade. De fato, me parece que há um movimento, quer seja no âmbito da própria presidência do Supremo, quer seja ainda pelo componente que é o decano da Corte, que é o ministro Gilmar, para que não só o ministro Toffoli, mas também o próprio Supremo Federal pudesse ser, a rigor, protegido, digamos assim, né? O problema é que a questão vai muito mais além, a meu juízo, porque nós estamos diante de uma crise reputacional jamais vista no âmbito da nova República, atingindo diretamente o próprio Supremo Tribunal Federal como órgão e lógica de poder dentro da República, né? Então, me parece que esse movimento é um movimento que vai, obviamente, de encontro à própria opinião pública, né? Temos aí algumas dúvidas que me parecem muito robustas no que diz respeito à condução da relatoria do ministro Toffoli no que diz respeito a esse caso do Banco Master, e isso precisa, obviamente, ser ponderado não só pela presidência do Supremo, mas também pelos demais ministros. Agora, Daniel, essa crise reputacional que o Fernando coloca, ela parecia estar caminhando para um desfecho de forçar o próprio Supremo a adotar um código de conduta, né? O Edson Fachin, presidente do Supremo, vinha aproveitando isso para articular, inclusive a gente vem tratando desse assunto, um placar de maioria até no Supremo, maioria silenciosa, né? 5, 6 ministros já favoráveis ao Código de Conduta. Ele mudou de ideia? Caio, se a gente pegar essa nota do Fachin, não dá para dizer que alguém estava esperando alguma coisa nesse tom. Foi surpreendente, sim. Agora, algumas interpretações surgiram, tão logo chegou a nota do presidente do Supremo, na linha de, por exemplo, buscar um mínimo ali de harmonia interna
dentro do colegiado para permitir que se aprove o código de conduta, que para ele é a prioridade máxima. Porém, se a gente pega ali, principalmente ali, me parece, os 2 últimos parágrafos da manifestação dele, repete-se 3 vezes a expressão atacar o coração da democracia, defesa do Estado democrático de direito, defender as regras do jogo democrático, como se alguém estivesse colocando em xeque isso. Não se trata absolutamente de colocar em xeque a defesa do Estado democrático, muito menos as instituições. Da mesma forma que instituições estão sendo defendidas, outras estão sendo colocadas em xeque. E se trata aqui de colocar isso sim em xeque, uma conduta de um ministro especificamente que parece muito incoerente, incondizente com a manutenção dele no caso. Ora, você teve a Associação de Delegados da Polícia Federal dizendo muito abertamente, por meio de uma nota, que achava estranhezas na condução do processo. Você tem seguidas matérias de investigação jornalística mostrando uma conduta inadequada do ministro Toffoli. Então, o que está colocando em xeque aqui não é a instituição Supremo, não é a defesa da democracia. Apelar para esse tipo de jogo de palavras, de expressão, me parece profundamente equivocado no contexto da crise do Banco Master. Na verdade, eles importaram a fórmula que foi utilizada contra os bolsonaristas, contra os ataques, o tensionamento com os bolsonaristas, de atribuir as críticas a uma tentativa de desestabilização da instituição. Só que são casos diferentes, né? Uma coisa era a trama golpista, outra coisa é tudo que a gente está vendo dia após dia, graças ao trabalho, inclusive, da imprensa profissional, inviabilizando e constrangendo o Toffoli por si só, né, Thaís? Aqui tem um ponto interessante desse destaque que o Daniel faz, que é a diferença agora, que em vez de serem bolsonaristas que estavam planejando um golpe de Estado, é o Banco Central, é a Polícia Federal, é uma fraude escandalosa num banco, é uma indicação de uma implicação política como há muito tempo a gente não via no Brasil. Então, questionar a atuação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, coagindo, constrangendo e questionando a ação do Banco Central e da Polícia Federal contra a democracia, então só o STF é instituição democrática no Brasil? O Banco Central é independente, cumprindo o seu papel técnico, a Polícia Federal independente, cumprindo o seu papel, não fazem parte de uma república democrática em que os poderes funcionam? O que está acontecendo agora é que, exatamente por tomar estas atitudes contra essas instituições, a característica de estar sendo uma atuação atípica é o mínimo que se fala. Quantos juristas a gente recebeu aqui e adjetivaram a atuação de Toffoli muito pior do que eu estou trazendo aqui. Ele, naturalmente, puxou para si a atenção. Sim. Então, o que eu acho que é uma história inédita que nós estamos vivendo aqui, porque o caso está deixando de ser apenas sobre a crise bancária e está passando a ser também sobre a pessoa do ministro Dias Toffoli. E aí, Fernando, como que sai dessa, se é que sai disso, num cenário que você tem? O caso Toffoli se enquadra em impedimentos ou suspeição pelo Código de Processo Civil. Aí você tem, pelo menos a imprensa, você tem Polícia Federal dizendo isso, o Ministério Público, né? Não a cúpula, caminhando nessa direção, mas hoje, principalmente a nota do Fachin, ela sinaliza não, deixa o Toffoli onde está e o Gonê também. Qual que é a saída? Não tem saída? Olha, a questão é bastante complexa e dentro das perspectivas trazidas aí pela Thaís, trazidas aí por vocês, porque antes de mais nada o Supremo precisa ser repensado, a meu juízo.
Primeiro de tudo, não há corte constitucional no mundo que, ao mesmo tempo, é a instância originária penal e também cúpula do Poder Judiciário. Sabemos que o legislador lá de 1988, a nossa Constituição, pensou o Supremo dessa forma, mas o que nós temos hoje é uma questão muito complexa, muito difícil, em que o Supremo Tribunal Federal virou a terceira Câmara da República, em que todos os assuntos, basicamente, são trazidos ao crivo do próprio Supremo. Número 2, que me parece bastante importante também a gente ponderar. Nós precisamos repensar também não só a lógica institucional de atuação do Supremo, em que a competência penal originária deveria ser exercida de maneira absolutamente restritiva, com todo respeito a quem pensa diferente, não há motivo algum, pelo menos até agora, para que nós tenhamos esse deslocamento de competência do caso do Banco Master para o crivo do Supremo Tribunal Federal. Isso é sem história no âmbito de qualquer corte constitucional, de qualquer país minimamente democrático do ponto de vista de qualidade democrática. Em segundo lugar, nós precisamos repensar, inclusive regimentalmente, o Supremo no que concerne aos poderes dos relatores, dos ministros relatores. Os ministros relatores, a rigor, exercem uma posição de poder sem qualquer tipo de limite preciso, controlando, inclusive, estrategicamente a pauta do Supremo, decretando sigilo sem grande fundamentação. E veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui a ministro X, Y ou Z, e sim chamando a atenção para que o Supremo, resgatando essa lógica de capital reputacional, o Supremo, a rigor, volte a adotar uma postura que já adotou, especialmente durante a década de 90, uma postura de autorrestrição, de modo que, na maior parte das vezes, idealmente, quase que em 100% das vezes, apenas e tão somente a Corte se manifeste, e não o Supremo na lógica do ministro X ou do ministro Y, e que nós, de fato, tenhamos aí um comportamento distinto para que o Supremo não avoque para si toda e qualquer lógica, todo e qualquer poder decisório de questões pequenas ou grandes no âmbito da nação, porque isso, de fato, traz para nós aí uma crise que não é boa para o Supremo, não é boa para a nossa República e não é boa, obviamente, para todas as demais instituições que precisam se manter em equilíbrio. Daniel? Caio, tem um aspecto aqui que a Thaís já trouxe algumas vezes, que é a repercussão desse caso Master no exterior do ponto de vista de percepção de segurança jurídica no Brasil para o investidor estrangeiro. Hoje, a crise do Master e todas as implicações políticas ganhou um destaque expressivo na The Economist, revista britânica, que é lida mundialmente. Tem gente que acha essas citações uma bobagem, na linha do deu no New York Times, que acha que tudo isso é uma visão um pouco colonialista, da gente achar que, puxa, importa o que deu no New York Times. Mas importa, cara, importa muito, porque... a não ser que você seja aqui o Lorival Santana, a gente sabe pouquíssimo sobre a Índia, ou sobre a Tailândia, ou sobre o Vietnã. E o inverso também é verdadeiro. O investidor indiano, ou tailandês, ou vietnamita, ou japonês, também sabe pouquíssimo sobre o Brasil. E o que sai numa revista como a The Economist, e aqui a revista nos retratou como a falência de um banqueiro incomodando juízes e políticos e colocando ali todas as fragilidades, textualmente, de TCU, Supremo, presidentes de partidos do Centrão, governador do Distrito Federal. Então, quando você coloca tudo isso para fora, para o investidor externo, que olha o Brasil e olha também o México, a Índia, outros mercados emergentes e pode colocar o dinheiro em qualquer lugar, é um péssimo recado e uma péssima sinalização. Aí tem uma confusão aí que surge desse cenário que o Daniel fala, né? Que o simplista, ele fala assim, mas olha o que está acontecendo no mercado, a Bolsa de Valores está batendo recorde, o investidor não vem para cá se não tiver com segurança. Ele vem, porque a gente tem a maior taxa de juros real do mundo, né? Pelo menos numa situação de mínimo de estabilidade econômica, né? O Brasil
Hoje, quem está na nossa frente? Talvez a Turquia ou a Rússia, enfim, eu acho que a Turquia tem uma taxa de juro real maior e a nossa economia é muito mais organizada do que a economia da Turquia. Eles têm um outro padrão, eles têm uma outra referência, o investimento estrangeiro vai muito para lá, mas essa contaminação, ela existe. Ah, mas está tendo muito investimento em infraestrutura, o investidor que coloca dinheiro num projeto de infraestrutura está olhando para 5, 10 anos. Mas essa contaminação que a gente está tratando aqui é uma contaminação que, se não for estancada da forma correta, ela pode sim gerar percepção de risco por bastante tempo. Ela afeta o ambiente de negócios. Exato. E afeta fundamentos de um bom ambiente de negócio, credibilidade, segurança jurídica, corrupção, né? São... Transparência. Sim, sim. Fernando, agora, essa crise toda do caso Master, ela, de certa maneira, tem sido sugerido ali o que seria uma saída honrosa para o Toffoli, de, em vez de se declarar impedido ou suspeito, dele levar o caso, né? Abdicar, né? Levar o caso para a primeira instância. Mas ainda assim isso não resolve o problema como um todo, né? Que o caso Master aflorando como um problema com várias pontas soltas e ainda de conclusão incerta. Sim, é verdade. O problema está longe de ser, né, ainda que eventualmente o ministro Toffoli decline da relatoria do processo e da própria competência, obviamente que o processo está longe de ser resolvido. A questão, na verdade, é que, passando o processo, a meu juízo pelo menos, pelo primeiro grau, pelo segundo grau, né, por todas as instâncias da justiça brasileira, passando ainda pelo próprio STJ, que é bom lembrar, está aí desempenhando, ou deveria estar aí desempenhando um papel fundamental de coerência, de fornecimento de coerência sistêmica para a legislação brasileira, né? Estamos tratando aí, inclusive, de legislação regulatória, da atividade bancária, da atividade financeira no âmbito do Brasil. Ora, passando pelo cadinho, passando pelo crivo, passando pela análise de diversas instâncias do Poder Judiciário, me parece que nós teremos aí uma transparência que é fundamental, de novo, até fazendo eco ao que você acabou de mencionar, para que nós tenhamos, de fato, segurança jurídica, para que não só internamente, mas externamente o Brasil possa parecer um lugar minimamente seguro e minimamente coerente, minimamente racional, para que as pessoas possam continuar a fazer negócios no âmbito do nosso país. Nós bem sabemos que a gente tem uma percepção, e a Thaís também foi muito feliz nessa perspectiva, nós temos uma percepção muito complexa do nosso ambiente legal, do nosso ambiente econômico, para outras entidades internacionais, né, para outros países, para outros ordenamentos jurídicos, e obviamente é poder dever de qualquer das nossas autoridades contribuir para que nós tenhamos aí, de fato, não só essa segurança jurídica, né, mas também para que nós tenhamos aí um mínimo de coerência, de modo que nós saibamos exatamente o que vai acontecer. De novo, fazendo um paralelo, por exemplo, com a Corte, com a Suprema Corte norte-americana, que desempenha um papel fundamental no âmbito do direito constitucional norte-americano, a Suprema Corte norte-americana, Caio, faz uma sessão administrativa todo início de ano judicial e eles dizem lá o seguinte, de maneira coletiva: este ano aqui nós vamos julgar a matéria A, B, C e D. Logo, ao longo daquele ano não há qualquer tipo de surpresa. Aqui, como se diria antigamente, no âmbito do Supremo, no âmbito da pauta do Supremo, cada mergulho é um flash. Aí fica difícil fazer negócio nesse tipo de ambiente.